A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, tá? Primeiramente quero fazer uma oração, né? Tá eu, o Eduardo e a Regiane aqui gravando essa live. E o tema que eu quero trazer para vocês é avivamento. Amém? Vamos orar? Pai, entramos aqui na sua presença, Pai. Primeiramente para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, me usar, Pai, usa a minha vida, Pai, para trazer uma palavra, Pai, de transformação, Pai, a começar pela minha vida, Pai. Que o Senhor venha, Pai, alcançar vidas, Pai, que o Senhor venha tocar corações, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, todas as pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Que o Senhor venha, Pai, preparar os corações, Pai, para ouvir essa ministração, Pai. Que essa ministração venha surtir efeitos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém? Irmãos, para dar início a essa live, eu peguei um texto básico, né, que vai de encontro, né, com a questão de avivamento, né, que está lá em Atos dos Apóstolos, no 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Eu vou dar a introdução a essa mensagem falando um pouco da minha vida, né? Uma pequena parte da minha vida, né, referente ao ministério, né, ao que eu tenho aprendido dentro do ministério, né. Faz mais ou menos 12 anos que eu estou nesse ministério, na Igreja Evangélica do Helena Maria. Foi a primeira igreja evangélica que eu entrei, né. Graças a Deus estou até hoje. E eu era uma pessoa difícil, tinha uma opinião formada, mas eu dei um passo, né? Através da minha esposa, através de outras pessoas, né, que convidou. Aí eu comecei a ter interesse a frequentar os cultos, células. Primeiro fui na célula, né, e comecei a dar passos, né? Comecei a ter interesse ao Evangelho, eu queria conhecer mais do Evangelho, né? E à medida do tempo eu fui frequentando, ouvindo ministrações, né? Aquela palavra começou a surtir efeito, começou a entrar, mas eu ainda era uma pessoa resistente, né? E eu estava resistindo para entregar a minha vida para Cristo. Chegou um determinado tempo, né? Onde eu senti, né, o Espírito Santo de Deus me encurralando, me cercando, né? E aquela palavra já estava fazendo efeito, né, mas eu estava resistente, né. Até que um dia, né, num culto, né, eu me senti tão pressionado, não pressionado, né, mas eu me senti ali tão cercado pela palavra de Deus e eu não resisti. Eu entreguei minha vida para Cristo, né, e eu dou glória a Deus por esse dia, por esse momento, né. É um momento que é muito difícil de você esquecer, né? Porque é uma escolha que você faz, né? E eu passei já por muitos momentos, né? A gente tem a caminhada, né? A caminhada com Cristo, né? Então, por esses 12 anos, né? Eu passei por vários momentos, né? A partir da minha conversão. No início, né? Aquele primeiro amor, né? Aquela vontade de já sair pregando, né, participando dos projetos que tinha na igreja antes de Deus, né. Aí eu comecei a ter interesse, né, falei, não, vou participar e já ir às ruas, né, pregar o Evangelho.
Mas, né, a gente tem aquele primeiro amor e com o tempo, né, a gente pode se esfriar, né? Eu acredito que muitas pessoas passaram por esse momento, né? E aí passou o tempo, eu comecei a me esfriar, comecei a diminuir as frequências aos cultos, né? Dificuldades, né, na vida pessoal, né, comecei a passar. Então eu comecei me esfriando, e ao olhar, comecei a olhar também as falhas dos outros, né? Minha esposa também estava passando por um momento difícil na época. Aí chegamos ao ponto de até querer sair da igreja. Até que um dia eu resolvi orar, né? Porque eu estava com aquele sentimento, né? Onde culpava a igreja, né? E aí eu decidi orar, perguntar para o Senhor por quê, né? O porquê daquele sentimento, né? E fiz a pergunta, né, se realmente eu deveria sair da igreja naquele momento. Eu não esqueço até hoje da resposta, né? E a resposta veio ao meu coração, né? O que você tem feito? Né? O que você tem feito da sua vida espiritual? O que você tem feito no ministério? Depois disso eu entendi que o problema não era meu, não era da igreja. O problema era comigo, né? Eu não tinha momentos de busca, não tinha momentos de oração, né? E tudo isso daí foi a causa da esfriação. Então, a partir daí, eu resolvi tomar uma decisão, né? De ter mais momentos de busca, né? E eu comecei a ter um grande interesse a respeito de avivamento, né? Foi aí que eu abri em Atos, né? E logo de cara eu vi o dia de Pentecostes, né? E aquilo ali me deixou maravilhado, né? Essa palavra de Atos, né? Me deixou maravilhado, né? Todos reunidos ali recebendo o batismo com o Espírito Santo, aquele derramar do Espírito Santo, né? E vi que todos ali já não era mais o mesmo, né? Depois daquele batismo, né? Eu enxerguei uma transformação ali, né? E também comecei a pesquisar história, né? Como eu gosto de história, sobre a história de grandes avivamentos que ocorreu, né? Nas épocas. E cheguei lá no avivamento da Rua Azusa, né? Onde um homem negro chamado William Seymour, né, através de um culto, né, ele ouviu falar sobre batismo do Espírito Santo. E ele entendeu que deveríamos ficar em oração até que o Espírito Santo viesse. Começou com uma pequena reunião de oração, aí houve aquele mover, né, curas, libertação, milagres, né, até um caso interessante de uma mulher que não sabia cantar, tocar piano, e ali ela foi batizada com o Espírito Santo e recebeu o dom de tocar aquele piano lindamente. E também houve histórias, né, relatos de pessoas que nos quarteirões, né, nem chegava ali próximo daquele culto, né, já recebia aquela presença do Espírito Santo, né, aquele derramar, aquele mover, algo sobrenatural, né. Essa história foi uma das histórias que me impactou, né. Irmãos, você já imaginou, né, a nossa igreja, né, com a presença tão forte do Espírito Santo, onde o pessoal vindo a caminho da igreja, chegando ali na capelinha, o pessoal já sente aquela presença maravilhosa do Espírito Santo? Você já imaginou isso? E eu li também a história do avivamento no país de Gales, né, com Evan Roberts, né, um jovem de 26 anos que trabalhava nas minas de carvão, e ele decidiu também se dedicar, né, à oração, né, e ali também naquele país houve um grande mover, né,
Esse jovem trabalhava nas minas de carvão, né? Ministrava dentro das minas de carvão. E aquele país foi tão tomado, né, a partir de uma decisão, né, de um jovem, né? E houve um grande mover naquele país de Gales, né? Pessoas caindo em arrependimento, convicção de pecados, né? Aí eu trago aqui para a igreja, né? Já imaginou, né, seu marido no bar, saindo e vindo até a igreja em lágrimas, totalmente tomado pelo Espírito Santo, em arrependimento? Seria uma bênção, né, irmãos? Mas eu creio que isso vai acontecer na nossa igreja, em nome de Jesus. Eu entendi que o avivamento ocorreu quando alguém, um grupo, resolveu se entregar em oração. Eu entendi que esse avivamento só ocorre quando colocamos tudo que temos aprendido aqui na igreja em prática, tudo que o nosso pastor tem orientado, oração em línguas, meditação, MD, ensinamentos, né? E a pergunta que eu faço para vocês, irmãos, me coloco também nessa pergunta, né? O quanto temos colocado em prática, né? O que temos aprendido aqui dentro da igreja, né? Essa pergunta serve para mim também, né? O quanto que eu tenho colocado em prática, né? Às vezes a gente fica questionando, né, algumas coisas dentro da igreja, né? Sendo que o problema, na maioria das vezes, está na gente, né? A falta de busca, né? A falta de comunhão com o Espírito Santo, né? Através dessas pesquisas, né, histórias que eu fui pesquisando, né, eu também descobri vários e vários homens das épocas aí, né, Jonathan Edwards, Charles Haddon, John Wesley e vários outros, né, que esses homens, eles decidiram, né, tomaram uma decisão, né, de se entregar ao Espírito Santo, né, de se entregar em oração, né, e Deus usou eles grandemente. Há uma profecia lá em Joel, né, que também me tocou muito, né, esse versículo, né, onde fala: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Lá em Joel 2, 28 e 29. Irmãos, vemos em Joel, né, que profetizou sobre esse derramar do Espírito Santo. E quando vemos nos dias atuais, queremos estar nesses moveres, né? A gente viu recentemente, né, uma história naquela universidade, né, aquele grande mover, né? Muitas pessoas queriam estar lá, né, naquele mover, né, lá no meio. Mas antes de participar daquele mover, você tem que ser esse mover, né? O avivamento tem que começar primeiro em você. Você tem que começar aí onde você está, na sua casa. Você tem que se entregar ao Espírito Santo. Colocar tudo que você tem aprendido em prática. Oração em línguas, meditação sobre a palavra. Vou lhe contar algo aqui, né? Tudo isso aconteceu antes da pandemia, né? Como foi difícil a pandemia, né? Acredito que para todos, né? Todos passaram por situações difíceis na pandemia, né? Foi até um test drive, né? Para a gente saber em qual nível espiritual que a gente se encontrava no momento, né? E antes da pandemia eu já tinha tomado uma decisão, né? Essa decisão de começar a me dedicar mais, né, em oração, me envolver mais no ministério. Aí veio a pandemia. Para mim foi como se fosse um balde de água, né, jogado em uma chama que estava querendo se reacender. Comecei a ficar angustiado, né, devido ao trabalho também, né, porque essa pandemia ela brecou não só a vida espiritual, como a sua vida pessoal também, né? Planos, projetos, né? Igreja fechada. Não posso fazer o que estava querendo fazer, né?
o que estava queimando no meu coração, né? Então essa pandemia bloqueou, né? Mas houve um processo em mim. Para mim foi como um teste, né? Eu ver continuar ou desistir, né? Eu tinha que tomar uma decisão, né? Se eu ia continuar nos caminhos do Senhor, se eu ia continuar naqueles planos que eu tinha feito, né? De me dedicar mais em oração, se eu ia desistir, né? Se eu ia deixar tudo de lado, né? Eu lembro que um dia eu estava tão angustiado que resolvi ir em casa, né? Eu tenho uma casa em Santana de Parnaíba, né? Que está em construção, né? E lá eu subi numa casa que tem em cima de caixa d'água, né? E eu resolvi ali me entregar aos pés do Senhor e clamar e orar, né? E ali não teve como as lágrimas não cair, né? Eu me entreguei grandemente na presença do Senhor. Comecei a falar com o Senhor como se fosse um filho desesperado clamando ao Pai para ele dizer o que o filho tinha que fazer, né? E eu lembro que ele me trouxe a memória lá em Filipenses 4:6, né? Não andais ansioso por coisa alguma, mas em tudo peça oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois desse dia, eu fiquei mais em paz, né? Acalmou o meu coração. Passei a entender mais e mais sobre relacionamento entre você e o Espírito Santo de Deus. A situação que eu estava passando já não me dominava mais, né? Aquela angústia começou a passar, né? E daí em diante eu comecei a tomar uma posição de me relacionar mais com o Espírito Santo, né? Eu notei o quanto é importante a gente caminhar com o Espírito Santo, né? Para mim foi o melhor momento que eu passei em oração. Um dia tão grandioso que nem aquele dia. O Senhor, né? Como é importante, irmãos, você ter esse momento em particular com o Senhor, né? No secreto, só você e Ele, né? Eu acredito que sempre quando você tem um momento desse, você sempre tem uma resposta, né? Pode até ser que a resposta não seja a resposta que você está esperando, mas o Senhor responde a todas as nossas orações, né? A todas as nossas súplicas, né? Irmãos, através disso, quero lhes dizer que o avivamento só vai acontecer no nosso ministério quando esse avivamento começar no seu lar. Quando pessoas sedentas por Deus decidirem a orar, ter relacionamento com o Espírito Santo, né? Então esse avivamento tem que começar aí na sua casa, no seu lar. A gente não pode esperar pela igreja, tem que haver um mover na igreja. Não, esse mover tem que começar na sua casa, né? A gente tem que se entregar diante do Senhor no seu quarto, né, na sua cozinha, na sua sala, onde quer que seja. Procura o seu lugar, né? O seu lugar onde que você tem aquele relacionamento íntimo entre você e o Pai. O problema é trazermos essa tocha de avivamento acesa para a igreja e logo ela se apagar, né? Porque a gente tem esse hábito, né, de começar algo e não perseverar e não continuar, né? A gente acende uma chama e logo ela se apaga, né? Então a gente tem que alimentar essa chama, né? Como um fogo, né? Como uma fogueira onde você ali coloca lenha, né? A gente tem que colocar lenha no nosso fogo, né? Se aquela chama do Espírito Santo está começando a acender em você, você tem que aprender a alimentar essa chama dia após dia. Você não pode deixar essa chama se apagar, né? E às vezes até no nosso dia a dia a gente deixa as coisas do dia a dia apagar essa chama, né? A gente tem que aprender a carregar essa chama, né?
A gente tem que transbordar, né? A gente no ano passado, né, começou uma vigília, nossa, foi momentos tão gloriosos aqui na presença de Deus. Quem participou sabe, né? Foi uma bênção. Foi passando o tempo, a gente esfriou, né? A gente começou a parar, daqui a pouco a gente já não estava fazendo mais, né? Irmãos, como é bom a gente perseverar, né? Nos caminhos do Senhor, perseverar na prática, né? Às vezes o que a gente escuta aqui na igreja, né? Para muitos pode ser até maçante, né? Mas será que a gente está praticando tudo que a gente tem ouvido? Tudo que nosso pastor tem colocado à disposição, todos os ensinamentos, né? Tudo que ele tem nos exortado, será que a gente tem colocado em prática? Né? Ficamos totalmente tomados pelo Espírito Santo, né? Quando a gente tem esses momentos, quando a gente se decide de ter momento de comunhão e oração, a gente fica tomado desse Espírito Santo. E lá no dia de Pentecostes, né, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Um tempo, até que o Espírito Santo veio, né? Então eu tiro esse texto como base, porque aqui nesse texto você vê uma perseverança, né? Você vê que eles ficaram ali reunidos, né? Como a ordem que eles receberam do mestre, né? Vocês ficam lá até o Espírito Santo chegar. Então às vezes a gente passa curtos momentos de oração, né? Às vezes a gente já desanima, falo por mim mesmo, né? Que a gente é falho nessa parte. A gente erra nessa parte, né? Às vezes a gente vai para um culto, né, ou participa de uma célula, a gente já está preocupado com a hora que vai acabar, né? E isso também é no nosso dia a dia, no nosso momento de oração, né? Eu fico admirado quando o pastor, né, conta, né, referente às experiências que ele teve, né, aos momentos que ele ficou ali clamando, né, e orando ao Senhor, né? Momentos que ele se dedicou à oração em línguas, né? Poxa, né, eu falo, poxa, eu quero chegar pelo menos a um terço, né, uma parte desse nível aí. Irmãos, faço um desafio a vocês. O que tem queimado no meu coração, né, a esses últimos tempos, né, antes da pandemia, né, o que já vem queimando no meu coração, né, é ver esse avivamento aqui na nossa igreja, né? A começar pela gente, né? Comece orando na sua casa, venha participar, né, das orações, né, dos momentos de oração que tem aqui na igreja, né? Acredito que tem várias possibilidades, né? Tem os grupos de oração, né, pelo WhatsApp, com o Zé Nenê, né? Tem inúmeras coisas para irmãos estar participando dentro da igreja, né? Colocando em prática também, né? Eu creio que muitos focos de avivamento em cada um, né? Existe em cada um, né? Só precisamos alimentar essa chama, precisamos alimentar esse fogo que está começando a queimar em cada um, né? E se tem alguém que está com aquela chama apagada, reacenda novamente esse fogo. Começa a tomar decisão hoje, não deixa para amanhã, né? Começa a tirar momentos de oração, né? Se dedicar à oração. Passa seu WhatsApp para a Zenaide, né? Para o André, né? Vamos estar com a gente em oração, né? É tão legal quando a gente vê uma pessoa nova, estou aqui e tal, eu quero orar junto com vocês. Não. Vamos dar o primeiro passo, né? Irmãos, eu declaro sobre a vida de cada um, né, uma fome e uma sede da presença do Senhor. Eu creio que muitos têm um determinado tempo na igreja, né, onde também pode ter se esfriado, né, passado por alguma adversidade, né, mas toma essa decisão hoje, né, de começar a orar mais. Eu declaro sobre a nossa igreja, uma igreja totalmente tomada pelo poder de Deus, uma unção sobrenatural vai tomar conta dessa igreja. Eu creio.
Cada um vai ser uma tocha de avivamento. Você vai transportar o avivamento da sua casa para a igreja, e não da igreja para a sua casa. Você vai sair da sua casa já em chamas, irmãos. A partir do momento que você começar a se dedicar em oração, começar a se dedicar, a se entregar, a se render ao Senhor, né? Eu me incluo nisso, né? Porque eu vejo que cada vez que você dá um passo, você tem que intensificar mais e mais, mais e mais. Você vê a vida desses grandes homens que se entregaram ao Senhor, né? Eles não começaram hoje e amanhã a acontecer um grande avivamento, não. Eles começaram a dar passos, né? Você vê o grande conteúdo que tem na vida do nosso pastor, o que o Espírito Santo de Deus usa a vida dele, né? Tudo é resultado de momentos de oração, né? Tempos que ele tem se colocado em oração, né? Às vezes a gente fica, né, julgando a nossa vida, por que isso não acontece, por que a minha vida está assim, por que a igreja está assim. Meus irmãos, eu tenho algo para te falar. A igreja somos nós, né? A igreja não é um monumento, né? A gente tem o pastor como líder da igreja, né? Mas a gente faz parte desse corpo, né? A gente ouviu nas 2 últimas lives, né, falando a respeito do corpo de Cristo, né? Como que a gente tem se desempenhado nesse corpo, né? Quanto a gente tem se dedicado, né, para fazer o papel junto a esse corpo, né? Qual decisão que a gente tem tomado, irmãos? A gente pode começar hoje, né, orando, né, se entregando ao Senhor, clamando ao Senhor, né, participando dos grupos de oração, né? Se a gente quer ver um grande mover na nossa igreja, a gente tem que tomar essa posição. A gente tem que dar esse passo, irmãos. Irmãos, eu venho aqui, né, fico até um pouco nervoso, né, fiz até um esboço, né, um rascunho, né. Antes de vir aqui, eu até tirei momentos de oração, né, perguntar ao Senhor, né, o que o Senhor queria de mim nesse dia, né, qual palavra que Ele queria que eu viesse a ministrar, né. E é algo que já vem queimando dentro de mim, né, é a respeito do avivamento, né. O que queima dentro de mim, né, o que eu quero, o que eu mais anseio, né, é ver algo sobrenatural acontecendo dentro da nossa igreja, né, pessoas sendo tomadas, né, sendo transformadas, né, pelo Espírito Santo, pessoas cheias, né, um grande mover, né, isso se espalhando pelo nosso bairro, né, pessoas sendo alcançadas, né, através das nossas vidas, né. Nós temos que ser um canal de bênção para esse bairro, né, para essa cidade, né. Temos que se colocar na brecha, né, orar mais, se dedicar mais. Amém, amados? Essa é a palavra que eu venho trazer para vocês. Acredito que eu estou dentro do horário, né? Procurei ser bem objetivo nas palavras, né? Dentro da meia hora, né? E também quero fazer uma oração para encerrar, né, essa live, né? E quem não participa, né, de nada dentro da igreja, né, tá aí a palavra, né, participe, né, venha participar das orações, né, não fica com vergonha. Também era uma pessoa bem tímida, né, até hoje eu sou, né, tenho minhas dificuldades, né, mas eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando isso em mim, né, acredito que eu já estou sendo transformado nessa região pelo Espírito Santo. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço, Senhor, que essa palavra, Pai, não volte vazia, Pai, mas que ela venha surtir efeito, Pai, nos corações, Pai. Que toda pessoa, Pai, que está assistindo essa live, Pai, seja, Pai, impactada por essa palavra, Pai, que ela dê o primeiro passo, Pai, que ela venha participar mais, Pai, das orações, Pai, dos cultos, das células, Pai,
Pai, que essa igreja, Pai, seja totalmente tomada, Pai, pelo Seu Espírito Santo, Pai, pelo Seu poder, Pai. Que algo sobrenatural venha acontecer nos próximos cultos, Pai. Que o Senhor venha usar poderosamente a vida do pastor, Pai, de toda a liderança, Pai, que está ministrando nesses cultos, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha se mover poderosamente, Pai, a começar nos lares, Pai, de todos os membros, Pai, a começar nas casas, Pai. E que esse grande avivamento, Pai, venha transformar a nossa nação brasileira, Pai. Que o Senhor venha cumprir, Pai, todas as profecias, Pai, para essa nação, Pai, a começar, Pai, por essa igreja, Pai. Que o Senhor venha tocar grandemente as pessoas, Pai, que elas possam sair da sua área de comodismo, Pai, que elas venham, Pai, ser impactadas pelo Espírito Santo, Pai, que elas venham tomar uma decisão a partir de hoje, Pai, de buscar, Pai, de clamar, Pai, de orar a Ti, Pai, de se colocar diante de Ti, Pai. É assim que eu oro, Pai, nessa noite, Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, tá? Amém. Deus abençoe.